Arilton Teixeira, que é economista-chefe da Apex Partners, chegando aqui na nossa programação. Arilton, sempre um prazer poder recebê-lo na BMC News. Seja sempre muito bem-vindo. Feliz 2023. Feliz 2023 também. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Arilton, a Débora até estava trazendo agora há pouco no nosso giro aqui de mercado, a Bolsa subindo, né? Descolada inclusive lá do exterior, subindo hoje. Na verdade, segundo dia consecutivo, depois de um temor muito grande causado ali pelas medidas adotadas do novo governo, primeiro e segundo pregão, muito difíceis, muito ruins ali. Ontem, uma fala de Jean Paul Prats acabou mudando bastante o humor, inclusive, do mercado e trouxe segurou ali o Ibovespa num patamar positivo, mas eu queria entender a sua visão. Como é que você está vendo todos esses impactos da política, principalmente nos preços dos ativos? O investidor está se assustando ali com qualquer sinal ou menor sinal de uma aventura? Olha, durante as eleições, o candidato Lula, então, ele manifestava várias das políticas que estão vindo à tona agora. A postura do mercado, naquele momento, era o seguinte: o Lula fez isso também em 2002 e no fim após as eleições ele começa a fazer os ajustes. Só que não foi isso que está ocorrendo, pelo menos até o momento. E isso tem gerado essa reação do mercado, gastos a mais, manteve a redução de impostos. Eu não quero aqui atacar isso, particularmente eu acho que a carga tributária no Brasil é muito importante, é muito alta, mas isso aí gerou esse aumento do déficit público esse ano, da dívida que continua bastante elevada. Então essas são as preocupações. No topo disso vieram ainda algumas manifestações, como ontem tivemos aí um ministro dizendo que ia revogar ou retirar a antirreforma da Previdência, que foi muito importante para tirar o Brasil aí da possibilidade de um caos fiscal. E depois também teve aí algumas manifestações de membros do governo, da base do governo, dizendo que tinham que alterar a política de preço da Petrobras. Isso rapidamente foi digamos, alterado, corrigido pelo próprio governo, mas essa postura tem gerado toda essa desconfiança aí. Inclusive, vários membros aí, vários economistas famosos que chegaram a dar apoio no Lula no segundo turno, manifestaram várias críticas a essa postura. Nós temos um governo que precisa continuar com reformas, reduzindo o gasto público e, mais importante, reduzir a tributação, que é incompatível com o nível de renda per capita nossa aqui. Então, infelizmente, a sinalização até o momento não foi, o mercado está reagindo. Hoje nós estamos aí fazendo algumas correções, mas é difícil dizer que isso aí é a nova tendência. A nova tendência vai ser estabelecida quando ficar claro qual vai ser a política econômica do próximo governo. Se vai manter reforma, se não vai. Outra coisa que todo mundo quer discutir, e eu fico sempre com medo, é a famosa reforma tributária. Reforma tributária muitas vezes é usada aqui no Brasil para simplesmente aumentar ainda mais a já elevada carga tributária. E nós temos aí que ficar um pouco receosos aí com esses primeiros passos que o governo está dando. Falar em taxação de dividendos, aumentar impostos de outras empresas, é isso que o governo tem falado. De novo, a gente tem que lembrar, imposto, ele reduz a atividade econômica, ele gera distorção na economia, é um mal necessário para financiar o governo, mas a gente tem que ter um governo que tenha prioridades, e esse governo aparentemente até agora não mostrou. Por exemplo, uma reforma administrativa seria muito bem-vinda para colocar aí tetos e interromper a elevação dos já elevados salários do setor público, que consome um pedaço gigante do orçamento, tanto com os ativos quanto com os inativos. E até agora nada foi feito, o governo não se manifesta, e aí de novo, voltando à sua pergunta, o mercado tem reagido. A bolsa caiu, o dólar subiu, os juros também estão subindo, a curva de juros toda aí aumentou. Então esse é um momento de preocupação, e o mercado está acompanhando para ver o que o governo vai anunciar que possa aí colocar a economia de volta no patamar que nós estávamos. Nós estávamos crescendo bem, o superávit primário estava elevado, o dólar estava aí perto dos 5, e é isso que a gente está querendo. Os juros tinham tendência de cair,
e aí inverteram isso agora. O presidente do Banco Central já manifestou aí receio quanto ao risco fiscal e o impacto que isso vai ter aí no financiamento do setor público e na taxa de juros básica da economia. De um segundo seu aí, da sua atenção, para a gente atualizar aqui uma informação importante que chega agora, que Vladimir Putin acaba de ordenar um cessar-fogo na Ucrânia entre dia 6, amanhã, e sábado, dia 7. Informações confirmadas vindas através do Kremlin pela agência de notícias Bloomberg. Mais cedo nós falamos, inclusive, né, que o presidente da Turquia, o Erdogan, teria divulgado aí um comunicado pedindo, inclusive, que Vladimir Putin atendesse, né, esse cessar-fogo unilateral na Ucrânia. De acordo, então, com a nota, Erdogan e Putin trataram de relações bilaterais, especialmente questões da energia, além também de questões como a guerra, a situação da Síria. Erdogan afirmou que a infraestrutura continua a ser fortalecida para o estabelecimento de um centro ali de gás natural na Turquia e, de acordo, então, agora com ele, né, a intenção era realmente contemplar este cronograma para a iniciativa e adotar passos concretos para implementá-la o mais rápido possível. Erdogan ainda falou também sobre passos concretos ali adotados para retirar organizações terroristas das regiões de fronteira com fronteiras turcas. Mas agora, então, neste momento, né, Putin ordena, então, confirmado, atendendo o pedido de Erdogan, Putin ordena um cessar-fogo na Ucrânia entre dia 6 e 7 de janeiro, de acordo com o Kremlin. Confirmada, então, informação que nós estávamos aguardando, né, se realmente Putin iria atender esse pedido de cessar-fogo feito pelo presidente da Turquia. Neste momento, 12h e 21 minutos, o pedido é aceito, então, né, meio-dia do horário de Brasília, pedido aceito, Putin decreta, então, um cessar-fogo de 2 dias para aí resolver essas questões pedidas, né, por Erdogan. A Débora está me chamando aqui para falar mais sobre este assunto. Fala, Débora. Tem mais informações aqui vindo da mídia russa, tá, Paula, que já começa a repercutir também essa informação, essa declaração do Kremlin, né, esse cessar-fogo, seria por causa, inclusive, do Natal, cessar-fogo de Natal ortodoxo, ou seja, a gente sabe que existem calendários diferentes quanto a essas comemorações, né, natalinas e tudo mais, então devido ao Natal ortodoxo é que vem, né, na linha de frente da Ucrânia esse cessar-fogo que foi determinado então por Vladimir Putin, pelo Ministério da Defesa, inclusive foi implementado esse cessar-fogo temporário, tá? É importante lembrar isso, né, Paula? A gente vem já quase às vésperas de completar 1 ano dessa guerra lá na Ucrânia e aí então somente agora vem esse pedido e o motivo seria o Natal ortodoxo nesse momento, Paula. Tá certo, depois a gente até fala mais sobre este assunto. Voltamos agora então com Arilton Teixeira para a gente continuar nossa conversa. Arilton, peço até desculpas, mas realmente aqui, né, breaking news saindo, essa informação, apesar de ser temporária, é uma informação importante também para a gente repercutir aqui. Quer comentar algo também sobre essa situação? Olha, já que você estava mencionando o cenário externo, a gente tem que lembrar que quando um país está em situação fiscal delicada, como é o nosso caso hoje, o impacto de um cenário externo é muito maior aqui dentro. A gente pode virar a bola da vez e ser atacado. A guerra, o fim da guerra, poderia levar aí uma queda aí nos preços de commodities internacionais, nos preços de energia, e aí gerar aí uma recuperação mais forte e mais rápida da Europa e da Rússia. Isso, obviamente, é bem-vindo para a gente que vende commodities. Commodities, obviamente, os preços estavam assim, estabilizados com tendência de queda nos mês passado, recente, e aí, obviamente, uma melhora do cenário internacional pode melhorar aí os preços nossos e ter mais um impacto positivo nesse caso para os exportadores de commodities, particularmente o agronegócio brasileiro, tá? Arilton, voltando aqui, né, para o nosso assunto interno político, né, afinal a gente viu os primeiros 2 pregões tendo muita volatilidade, igual a gente estava falando aí por conta das questões políticas, novo governo, novas situações, ainda há um desencontro, né, muito de alguns dos ministérios, inclusive está marcada uma reunião, né, do Lula amanhã com os seus ministros para tentar alinhar esse discurso, né, a gente viu até ontem uma situação muito delicada ali entre o Carlos Lupe
com o Rui Costa, né? Um falou o contrário do que o outro, então essa reunião está marcada. Você acha que esse pode ser aí, né? Esse foi um problema realmente nesse começo de governo? Afinal, 37 ministros ali, né? Vários partidos, são acho que 9 partidos, ideologias diferentes também, cada um falando ali para sua base, né? Não muito alinhado ainda ao discurso de Lula ou do governo. Como que você está avaliando exatamente essa formação desse novo ministério? Eu até estava mais cedo falando, né, que ainda tenho a sensação de que eles precisam descer um pouco do palanque. A Simone Tebet, que acaba de assinar a sua posse ali como ministra do Planejamento, ainda fazendo um discurso mais eleitoral. A gente agora precisa entender, né, o que efetivamente vamos viver daqui para frente. Acho que é isso que a população mais quer e não esse discurso muito de tentar conquistar voto. Eles já venceram, já estão no poder. A gente precisa entender agora o que será feito. Um plano de voo econômico é o essencial, né? A gente ainda não viu. Olha, se a gente olhar todos os governos, no início dos governos, você tem essa aí um pouco de, digamos, bateção de cabeça aí, tá? Então, é claro que quando um governo já começa com políticas, digamos, econômicas ou política fiscal aí de gasto que assusta o mercado, qualquer bateção de cabeça, em particular quando um ministro da Previdência diz que vai revogar ou alterar a reforma da Previdência, isso tem um impacto maior. É aquele negócio, se você está numa situação, digamos, de normalidade, sem riscos fiscais subindo, talvez digamos, esse comunicado, essa fala do ministro não teria tão impacto. Infelizmente, nós estamos numa situação já delicada e aí uma discussão desse tipo, imagina, uma reforma que foi extremamente bem sucedida, reduziu os gastos, controlou os gastos, reduziu o aumento dos gastos e o ministro faz uma declaração dessa. Obviamente, como você falou, a gente espera que uma reunião de amanhã vá reduzir aí ou tentar eliminar essas falas conflituosas aí que geram mais instabilidade. Mas tem que dizer, isso é comum, mas no momento que o mercado já está desconfiado, falas desse tipo tendem a ter um impacto ainda maior do que em geral teriam. Vamos ver se consegue. Mas eu acho que ainda algumas batidas de cabeça podem vir, mas o que a gente precisa é ter um claro direcionamento do governo, seja do presidente, seja do ministro da Fazenda, dizendo, olha, nós vamos respeitar os limites da política fiscal, né? Não é gastando que faz o país crescer, né? Nós já vimos isso no governo Dilma, que tentou manter políticas de gastos incompatíveis aí com a responsabilidade fiscal, e nós tivemos aí uma das maiores recessões, aí, até aparentemente a maior recessão mais longa e mais profunda que nós tivemos aí na história brasileira recente. Então é isso, tem que ficar claro, porque se o governo não dê uma direção, o que está acontecendo hoje com os índices, com os preços das ações, com o dólar, com juros, tende a piorar. E a gente sabe muito bem onde que isso vai. Os juros de 13,75 é alto? Mas nós já tivemos juros mais altos e ainda assim incapazes de conter saída de capital, depreciação do dólar, aumento da inflação. Então é isso que tem que ficar claro, né? Os custos de reversão de uma crise fiscal são muito grandes. Nós vimos isso aí no caso aí do governo Dilma, né? O governo Temer inteiro foi de reformas, o governo Bolsonaro nos primeiros anos reforma e demorou muito tempo para a economia retomar aí o crescimento. Então, o custo é muito elevado, é necessário o governo deixar claro, controlar aí o discurso um pouco mais, digamos, mais expansionista de alguns membros da equipe, mas particularmente eu acho que isso aí é pouca coisa. O que nós temos que fazer é ter uma noção clara quais são as prioridades, como é que o governo vai fazer para reduzir gasto, gerar superávit e manter a sustentabilidade da dívida do governo federal.